porque o mês de agosto foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular para ser o mês azul e vermelho, reforçando a importância dos cuidados para a prevenção das doenças vasculares e também para incentivar a população a fazer os tratamentos necessários. A escolha das cores do mês foi baseada em como são representadas as nossas veias, como tem aí nas imagens, né? Azul e as artérias em vermelho. Para entender melhor sobre cuidados, diagnósticos e tratamento, nós estamos recebendo aqui o cirurgião vascular, doutor Felipe Menezes. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jaqueline, sempre um prazer estar aqui. Olha, para a gente começar, né? Se não tomarmos cuidado, nós vamos adiando importantes atitudes que acabam impactando em nossa saúde vascular, não é mesmo, doutor? Perfeito. O objetivo da campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular é esclarecer os principais fatores de risco e as principais doenças que a gente tem na nossa especialidade, como, por exemplo, doenças arteriais, como você mesma citou, doenças arteriais periféricas, né, que é a doença arterial obstrutiva, vulgarmente chamado de entupimento do vaso. Sim. Existem ainda doenças graves, como, por exemplo, aneurismas, tromboses, e já tem 2 anos que a sociedade preconizou esse mês, e é um mês que a gente esclarece bastante a população, Sim, como a gente realizar um check-up, uma prevenção, né? Algo tão importante aí para a saúde vascular. Muitas vezes a gente lembra, né, do cirurgião vascular para o lado da estética, né? Então, assim, a mulherada, inclusive, quando começa a ver umas veinhas, espera aí, eu vou lá no cirurgião para ver se precisa fazer cirurgia ou se ameniza, né, fazendo algum tipo de tratamento. Acredito que tenha sido o maior número de procura, né, no consultório. Sim, e tem uma estimativa que cerca de, a cada 10 pacientes, Sim, 9 tem algum prejuízo aí em relação às varizes, ou seja, é o grande carro-chefe, digamos assim, isso? é a grande procura das mulheres, e no Brasil não seria diferente. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país com extensa faixa de litoral, as mulheres querem se sentir bem consigo mesma, envolve muita autoestima, bem-estar. Lembrando que os vasinhos, eles vão ter, é o primeiro sinal da doença relacionada à doença de varizes, pode ter algo um pouquinho mais sério ali por trás, e isso vai mostrar a importância do cuidado, né? Tem a grande procura estética, mas também tem a questão da prevenção mesmo, evitar a piora da doença. Eu acho que isso é Seria tão um importante sinal quanto. para chamar a atenção? Com certeza, Jaqueline. Eu acredito que isso tem crescido, né? De uma forma geral, eu acredito também no poder das mídias sociais, a gente está levando informação relevante. Por exemplo, eu falo muito a respeito da importância da realização do ultrassom, que é o primeiro exame, né? É o exame que realmente vai avaliar melhor o quadro. Sim. A questão da manutenção do estilo de vida, por exemplo, a prática da atividade física, manutenção do peso adequado. Tem dados mostrando que cerca de 50% da população tem algum grau de sobrepeso ou de obesidade. Isso acarreta diversos problemas, não só na saúde das veias, como também na saúde das artérias, porque o paciente obeso ele tem mais dificuldade de controlar o diabetes, a pressão alta, o colesterol alto. Tem dados também super interessantes mostrando que quando o paciente perde peso, às vezes ele consegue até curar ou até mesmo controlar esses fatores de risco. Então, tudo está interligado. Com certeza. Doutor, o senhor falou aí de um exame que é muito, né, realizado, mas além desse, outros exames vasculares, eles são de extrema importância no diagnóstico dessas doenças, né? Com certeza. Eu acredito que, de uma forma geral, o exame laboratorial, para a gente ver como é que está o açúcar, como é que está o colesterol, os triglicerídeos. Além disso, o exame físico, né, o exame clínico, ver como é que está a pressão. Lembrar que algo que eu acho muito importante nesse mês, a gente ressaltar que existem doenças que são silenciosas. Muitos pacientes, às vezes, nem sabem que está com a pressão alta, nem sabem que está com diabetes alto. E aí, quando vai correr atrás, às vezes já está com a complicação, o que vai dificultar um bom desfecho. E campanhas como essa são importantes exatamente para fazer esse alerta. Nossa, tenho que me atentar, né? Porque nós... muitas vezes na correria do dia a dia acaba, né, que a gente só vai tardiamente, como o senhor muito bem disse. Então,
Tem uma frase que é muito antiga e muito famosa: prevenir é melhor do que remediar, né, doutor? Com certeza, é mais barato, é mais fácil e quando a gente pensa que a população está envelhecendo no mundo inteiro, um dos grandes desafios que a gente vai ter nos próximos anos é como que a gente vai lidar com essa população de idosos, a questão da tecnologia, os custos, e é fundamental que a gente controle esses fatores de risco desde o início. Por exemplo, eu atendo diversos pacientes que às vezes pelo fato de estar sedentário ele tem dor na perna. Sim. Uma simples orientação de praticar atividade física às vezes já melhora aquela cãibra, aquele desconforto. Que tem relação e muitas vezes o paciente nem sabe, né? Exatamente. E no caso da aneurisma, por exemplo, é comum achar que ocorrem apenas no cérebro. Mas isso não é verdade, né, doutor? Não é verdade. O local mais comum é o aneurisma de aorta abdominal. A aorta é o principal vaso do corpo, é o vaso que sai diretamente do coração. Ele vai levar o sangue para quase todos os órgãos. E os principais fatores de risco vão ser o cigarro, a pressão alta. E por isso é tão importante da gente prevenir. Sim. Por quê? Felizmente é uma doença mais rara. Mas, ao mesmo tempo, é uma doença que, quando acontece, costuma ser grave. Sim. Porque são pacientes potencialmente muito graves. São pacientes, às vezes, que têm risco também de um infarto, de um derrame. E por isso que o aneurisma, quando a gente tem esses fatores de risco, às vezes histórico na família, às vezes um exemplo, um pai que já teve, Sim. o ideal é que o filho comece a prestar atenção nisso mais jovem, fazer alguns exames de check-up direcionados. Perfeito. Ele pode ter um aneurisma no cérebro, sim, mas o local mais comum realmente é o na barriga, que é esse vaso que eu te falei. E que a gente não sabe muito dessa informação, né? Não é tão divulgada, né? A gente associa realmente ao cérebro, né? Sempre, né? O grande X da questão, eu imagino que seja a identificação de doenças potencialmente graves. Porque são essas doenças que matam, são essas doenças que causam sequelas. Sim. Por exemplo, quando a gente pensa em aneurisma, a gente está falando de risco de morte, realmente. Sim. Quando a gente pensa de trombose, a gente está pensando no risco de uma sequela importante, às vezes um inchaço na perna, uma amputação. E a gente tem que levar isso um pouquinho mais a sério, porque, assim, infelizmente aqui no Nordeste, Sergipe, tem altas taxas. Existe um conceito também bem interessante, que foi o represamento dos casos durante a pandemia. Como vários serviços hospitalares, serviços diagnósticos fecharam ou tiveram os casos diminuídos, acabou que muito paciente que precisava do cuidado não teve. Não teve. E agora, pós-pandemia, a gente está passando por isso e a gente está vendo isso constantemente. Pacientes que estavam, às vezes, 3, 4, 5 anos sem nenhum acompanhamento. Olha aí. E olha, dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular afirmam, inclusive, que a cada dia, pelo menos 145 mulheres são internadas para tratamento de varizes no Brasil. Esses dados são preocupantes, né, doutor? São dados muito altos. A boa notícia é que o tratamento ele tem passado por uma reformulação. Nos últimos 10 anos, o tratamento de varizes ele mudou totalmente. Sim. Hoje em dia existem opções minimamente invasivas, como a aplicação, como a realização do laser. E a grande notícia é essa: quanto mais o paciente procurar desde cedo, melhor. Melhor, né? E aí são números que chamam realmente bastante atenção. É importante que, como eu falei, existe a questão estética importante, mas a gente tem que lembrar que é uma doença, deve ser tratada por um profissional especializado. Perfeito. Porque também existe um apelo hoje da indústria, tudo relacionado à estética, enfim, a gente tem visto bastante. Né? De muita gente está realizando procedimentos e às vezes esse procedimento não é o mais adequado ou indicado, né? Para cada paciente, porque tem que ver o conjunto. Eu costumo dizer que o diagnóstico e o planejamento é a chave do resultado, né? Sim, sem dúvida. Não adianta você querer acreditar, às vezes, numa fórmula milagrosa que não existe. Não existe. E o ideal é que realmente procure um profissional especializado, confira se o médico tem um CRM, né, ativo, se realmente ele faz parte da especialidade vascular, enfim. Eu acho que esse é um ponto também bem interessante a gente citar. Doutor, importante também falar, né? Eu sou uma dessas mulheres que adora usar salto alto. E a gente tem, né? É mito ou verdade que o salto alto ele contribui para o aparecimento de varizes? Perfeito. É uma pergunta muito comum, Jaqueline. Acho que as mulheres chegam no consultório sempre perguntando isso. Tem doutor. bastante. Eu geralmente não contraindico.
Eu falo para elas que o salto alto ele vai dificultar um pouco a marcha. Ele vai dificultar o movimento normal do andar. Sim. E com isso ele pode aumentar às vezes os sintomas, às vezes um cansaço, uma sensação de peso. Mas não existe nenhum estudo na literatura, estudo grande, bem feito, bem realizado, mostrando relação direta. Certo? Além disso, tem outros mitos, como por exemplo, subir escadas, né? Prática da atividade física. Na verdade, ajuda, né? Melhora, ajuda, né? Mas a gente, com certeza, né, já tem ouvido isso e às vezes as pessoas até temem por conta, né, do que ouvem. Perfeito. E a cirurgia, né, robótica também tem sido uma aliada no tratamento de doenças vasculares. O senhor falou do uso da tecnologia, realmente, né? Usar aí a tecnologia a nosso favor tem sido um viés incrível, né, para a ciência. A cirurgia robótica ela já é uma realidade. Na cirurgia vascular, a gente tem visto alguns casos. O Brasil acaba que essa parte da tecnologia, não são todos os hospitais, né? Geralmente são serviços privados. Mas a grande diferença da cirurgia robótica é a questão do minimamente invasivo. Sim. Imagine como se fosse fazer uma comparação que eu acho que fica fácil de entender. Imagina uma cirurgia de vesícula operada aberta e uma cirurgia operada por videolaparoscopia. Bem assim é a robótica. Acaba que o trauma é menor, a chance de complicações é menor, a visualização do médico é melhor. Perfeito. Um medo dos pacientes, é o robô que vai me operar? Não, na verdade existe um console, é como se fosse um joystick mesmo, o médico o tempo inteiro ele está ali presente e ele que controla o robô. E aí a gente consegue, a gente vê bastante isso na cirurgia urológica, na cirurgia bariátrica, e a cirurgia vascular também está galgando aí seu espaço na cirurgia robótica. Olha, falando em cirurgia, eu quero saber, né, quais são os sinais aparentes que indicam que nós devemos procurar um angiologista, cirurgião vascular. Quando é que a gente deve procurar? Pensando de uma forma geral, eu acho que a prevenção ela vai ser direcionada para cada paciente, né? Não existe uma regra, mas existem, por exemplo, se você tem um diabetes, uma pressão alta, um colesterol alto, às vezes já está começando a ter uma dor na perna, um inchaço, vale a pena. Se você é fumante, com certeza. Aí é o principal vilão, realmente. Aí é quando realmente tem que ligar a luz amarela ou a luz vermelha, que tem algo errado. Se você tem histórico na família, para a mulherada que tem varizes, eu acredito que o primeiro sinal realmente vai ser a presença daquele vasinho alterado, que a gente chama de vazio, mas na verdade é uma varizes, é uma telangiectasia, uma varizes, que aí vai estar causando às vezes um prejuízo não só estético, mas também pode estar relacionado a prejuízos funcionais, como sensação de peso, cansaço, às vezes alteração da coloração da perna, algum grau de mancha na perna. E tem vários estágios, mas hoje meu dia a dia é principalmente voltado para a saúde venosa. Tem que lembrar que varizes também é marcador, às vezes, de um risco aumentado um pouco mais alto de trombose. Varizes é uma doença crônica, progressiva, ela costuma piorar com o passar dos anos. E a grande ideia realmente é a que você falou, é a questão o melhor remédio sempre vai ser a prevenção. Pacientes que têm problemas circulatórios, eu recomendo fortemente praticar atividade física, perder peso, controlar os fatores de risco, né? Eu acho que esse é o ponto principal da campanha, é a mensagem que eu gostaria de deixar, principal. Eu agradeço a participação do senhor aqui em nosso programa. Nós conversamos com o Dr. Felipe, né? Excelentes esclarecimentos. Espero que você de casa, né, tenha ficado aí alerta, né? Exatamente para prevenir contra essas doenças. Vamos fazer os devidos exames periódicos, praticar atividade física regular, sono reparador. Deu para entender aqui, né, e pegar essa mensagem para a gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Para você que está acompanhando, ficou a dica, né? Ficou alerta. E olha só,